Pai, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado, Senhor. Oh Deus, o que podemos falar para Ti, Senhor, para poder expressar, Senhor, a nossa gratidão e até o nosso constrangimento, Senhor, diante do Teu amor e da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que somos dependentes de Ti, que não podemos nada, Senhor, sem a Tua graça, sem o Teu favor, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia. Ai de nós, Senhor, sem o Senhor. Ai de nós, Senhor, sem a Tua graça estendida sobre nós todo o tempo, Pai. Sem as Tuas misericórdias renovadas cada dia sobre nossas vidas. Jesus, ai de nós. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é tão bom, Deus, que diante da Tua bondade, Senhor, nosso coração se constrange, Pai. E nós queremos Te dizer, Senhor, que nós Te amamos, Pai. Deus, com o nosso amor imperfeito, Senhor, mas nós Te amamos, Senhor. Com o nosso amor limitado, Senhor, mas nós Te amamos. Com o nosso amor pequeno diante da Tua grandeza, Senhor, mas nós Te amamos, Pai. E desejamos viver, Senhor, para a Tua glória. Desejamos, Senhor, ser para a glória do Teu nome, Senhor. Desejamos, Senhor, revelar Cristo nessa terra, Pai. E por isso também estamos aqui, Senhor. Porque desejamos mais da Tua palavra, mais das Suas revelações, mais, Senhor, da Tua libertação, porque a Tua palavra diz que quando a verdade do Senhor é conhecida, a libertação ela acontece, Pai. Deus, e nós clamamos por isso nessa noite, mais uma vez, Pai. Mais uma vez, Senhor, batendo a porta e Te pedindo, Senhor, nos revela da Tua palavra, muda o nosso coração, tira a dureza do nosso coração. Deus, quebra o nosso orgulho, Pai. Quebra, Senhor, tudo aquilo que se opõe ao Senhor, que se opõe à Tua palavra. Tudo aquilo que há em nós, que ainda não se inclina, que ainda não se rende aos Teus pés. Eu Te peço, Senhor, quebra, Senhor, porque nós queremos viver para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos viver para Ti. E nós reconhecemos, Senhor, que ainda falta muito em nós, Pai. E Te pedimos, Espírito Santo, Teu trabalhar no nosso coração. Te pedimos, Senhor, a Tua mão agindo em nós, agindo no nosso interior, agindo, Senhor, na nossa mente. Deus, em nome de Jesus, agindo, Senhor, em tudo aquilo que porventura, Pai, possa não estar de acordo com a Tua palavra, Pai. Davi clamou ao Senhor: Deus, sonda-me o meu coração, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E essa é a nossa oração, Senhor, nessa hora. Diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos Te dizer: nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Deus, em nome de Jesus, converte o nosso coração, Senhor. Inclina o nosso coração para Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, os nossos sentimentos, a Tua palavra diz que tanto querer quanto realizar vem do Senhor. Então, Senhor, converte o nosso querer, Pai. O nosso querer mal, o nosso querer corrompido, Pai. Que o nosso querer seja Cristo, que o nosso querer seja a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos, clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dai-nos um coração igual ao Teu. Dai-nos um coração igual ao Teu. Dai-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Dai-nos um coração igual ao Teu. Um coração disposto a obedecer, pronto a obedecer. Um coração que não retarda na obediência, Senhor. Mas um coração que é rápido em obedecer ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. Trabalha conosco, trabalha na nossa vida, Pai. E nos molda a imagem do Teu Filho, porque esse é o propósito do Senhor para nós, Pai. Que sejamos
a imagem de Jesus. E que assim seja na nossa vida. Nós oramos e te pedimos, Senhor, do mais profundo da nossa alma, que o Senhor, Pai, faça em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer, aquilo que o outro não consegue, Pai, mas que nós cremos que o Senhor pode e o Senhor é capaz. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Pai. E nós te dizemos, Senhor, faz aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite, Senhor, de descortinar, Senhor, do nosso coração. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor ministre da Tua palavra em nós. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, de acordo com a tua vontade, do jeito que o Senhor, Pai, preparou, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecendo ao Senhor, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembra que a gente falou para colocar no grupo sobre doação de roupa de menina? Não lembro. De bebê? Pode lavar? Já botei. Pronto. Certo. Eu pensei que ela estava falando para eu botar. Quem tiver roupa de bebê menina, que possa doar para o bom samaritano daqui da igreja, que tem uma... Minhas roupas de bebê já foi. Tem uma moça, que vai ter bebê e está precisando, não tem praticamente nada. Roupa de menina, viu? Só roupa não, qualquer coisa Que já de pode? menina. Eita, ele nem me espera. Que se for, ajuda ela vai ser. Diga a ele que se ele vai poder depois. Pergunta aí. Que eu queria só concluir aqui o capítulo 8. Diz a ele que eu só vou concluir o capítulo 8, se for possível. Vai falando aí. Se não for, tu me avisa. Gente, a gente parou aqui ainda no capítulo 8, né? Eu vou concluir o capítulo 8. Quer dizer, vamos juntos, né? Concluir o capítulo 8, quando ele está falando aqui sobre ser controlado pela natureza humana e ser controlado pelo Espírito Santo. Eu fiz aqui, né, na aula passada, uma balancinha e acabei não usando a bichinha, né? Mas ela estava aqui. Porque quando a gente lê o texto aqui, né? Não vai ficar bonita igual estava ela, né? A outra, porque eu fiz assim, milimetricamente aquela outra. Mas essa aqui vai ser na dúvida. Quando a gente vai lendo aqui o texto, né, que eu falei, a gente lembra do texto de Gálatas. Gálatas 5, né? 18. Não é 5, 18? É 16. Que começa ali falando dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então, nós vemos claramente, tanto aqui quanto no texto de Gálatas, que mesmo quando nós nascemos de novo, há ainda um potencial para o pecado em nós. E porque, como eu disse, né, Ney ainda usou o pedacinho lá da frase de Lutero, né? Quando Lutero disse que achou que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas depois ele descobriu que o miserável sabia nadar, né? Então, o que é que aconteceu em nós? Nós fomos regenerados, nascemos de novo, hoje somos nova criatura e temos o Espírito Santo, esse poder que nos capacita a viver a vontade de Deus. Porém, o velho homem também, né, de igual modo, está lá caminhando ainda conosco. Por quê? Porque ele só vai nos deixar quando a gente chegar em cima do morro. Agora, Samuel, cara lisa. Samuel vai entrar de novo, gente. Então, quando a gente... Pode ir botando... quando a gente estiver lá em cima do morro. Quando é que a gente vai estar em cima lá do morro? Na glorificação. Que é quando essa natureza velha, né, essa natureza do pecado, ela vai nos deixar agora por
completo. Agora sim viveremos com Cristo em um corpo glorificado, em um novo, não só em um novo espírito, né? Não só tendo Deus em nós. Agora nós iremos partilhar da sua presença de uma forma genuína e total, né? Meu Deus, que dia glorioso será esse, né? Estudando a explicação desse texto, não, eu estava observando, e aí a gente dá para ver com mais clareza. A natureza pecaminosa, uma pessoa que não é salva, a diferença de uma pessoa salva e de uma pessoa que Sim. não é salva. Dá para ver nitidamente através desse texto aí, que o salvo, ele se constrange de Sim. pecado, ele quer o tempo todo viver para Deus, viver essa entidade. E o ímpio nem sequer corrigir, Não. É só com a gente lembrar de nós mesmos quando nós não estávamos, né, em Cristo, a gente pecava, a não ser que seja por conta da questão de que Deus sim coloca em nós, né? Nós partilhamos, lembra que eu falei um pouco sobre os atributos de Deus que são compartilhados conosco? Então, há em nós uma moralidade, em todo ser humano, em todo. Então, vão ter coisas que a gente vai fazer, mesmo no mundo a gente fazia, a gente dizia, não, isso aqui, né? Isso aqui a gente sabe que não está certo. Mas ainda assim, tem coisas, né? Como a música, ela fala no começo da música, né? Que tem coisas que você já está ali no automático, que nem dói mais, né? E ô Jesus, ele está no carro, gente. O bichinho. No carro. Tu é uma bênção, homem. Amém. E aí, vocês estão bem? Graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Então, Vamos sim. não precisa gritar, tá ótimo. Não, pronto, já estou sabendo já. Terça-feira ele tá gritando. Ó, deixa eu só mostrar aqui onde é que eu tô, ó. Na orla de João Pessoa, tá vendo? O povo correndo ali. Eu acabei de jantar, o pessoal ficou lá jantando. O eu povo vim tá. pra gente poder. O pessoal tá jantando? É. Ele vai terminar de explicar, gente, o que ele explicou naquele dia. Porque ele não terminou. Eu parei bichinho. no. Ele tava agoniado. Eu tô falando, você não terminou. Isso, não. Vá. Eu parei no. No 11 você não falou, não. Não, falei sim, do inicial do 11. Eita. Não, amor, tu não falou, não. Tu falou bem rápido. Falei. Mas só no comecinho, só. Foi então, né? Então eu vou voltar aqui. Estão me ouvindo bem agora? Tá, não precisa ficar perguntando. Se tiver ruim, eu lhe falo. Se alguém perguntar alguma coisa, eu lhe falo. Então fique em paz. Tá bom, princesa do meu coração. Eu vou começar. Bom, gente, é bom participar aí com vocês. Eu vou tentar ser objetivo aqui, né? Daqui a pouco o pessoal vai entrar no carro aqui. Eu vou continuar falando, que a gente vai para o lugar que a gente está, porque amanhã cedo a gente já vai para Maceió para ver outra escola lá, né? Nós estamos aqui numa missão de conhecer algumas escolas cristãs clássicas. Visitamos uma em Recife ontem, hoje em João Pessoa e amanhã em Maceió. Então, essa está sendo a nossa missão aqui, tá? Então vamos lá, capítulo 11. Paulo vai falar um pouco sobre que a misericórdia de Deus, Deus não ficou chateado nem revoltado com Israel. Continua tendo um apreço por Israel, né? Porque tem alguns que vão em outro extremo. Tem alguns que amam Israel, como se Israel tivesse fora da realidade de Cristo, e tratam Israel como sendo uma segunda veia de salvação sem Cristo. Alguns que defendem que o judeu ele vai ser salvo independente
de estar em Jesus, e nós vamos falar aqui um pouco que Paulo explica isso aqui, é baseado nesse texto que alguns vão defender essa ideia, mas aí tem outros que vão para o outro extremo e geram o antissemitismo. É a ideia de que o judeu matou Jesus e o judeu deve ser odiado, e todo judeu, Deus odeia porque os judeus mataram o filho dele. Então, nem o extremo, nem o outro, né? Nós precisamos entender que mesmo alguns judeus falhando, Deus ainda tem, vamos dizer assim, um carinho, e eu vou assumir aqui o carinho com Israel, porque é por meio dele que veio a promessa, por meio dele que ele veio revelar ao mundo o seu filho. Então é por meio do povo de Israel, dos judeus, né, que Deus manifesta a sua glória. Então ele não descarta também, ele não abandona. Então isso é importante como introdução. No verso 1 ele diz assim: então pergunto, olha só o que Paulo estava fazendo, né? Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem que a Escritura dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus... Eu li isso aqui. Aí, tá vendo, Tamires? Teimosa. Leu. Eu disse que o começo você leu. Eu disse que você não leu tudo, que você não falou tudo. Tamires da mata. Quando não ganha, empata. Ele falou da parte do jeito. Até que... Até qual? Acho que foi até da parte do jeito de sedução de Deus, né? Acho que foi até o 20. Deixa eu ver aqui, vai. Até o 20? Não, foi até o 24. 24. Tá falando do enxerto. Que fala do enxerto, que eles foram... Que no caso... Pronto, verdade. Aí ficou o 25 Então, que aqui, não. Isso, 25. A partir daqui ele vai trazer a ideia da misericórdia, que se estende a todos, que não é restrito nem só aos gentios, porque havia, é importante a gente lembrar que havia uma grande discussão, um grande conflito entre o judeu e o gentio. Quem são os gentios? O não judeu. Então, o samaritano é gentio, né? Os gregos, os romanos são gentios, o não judeu é o gentio. Então, havia essa briga, né? Esse conflito, como eu expliquei também na última aula, e que alguns diziam que primeiro você tem que se tornar judeu para depois acessar ao Senhor por meio de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que não, que esse muro de separação foi quebrado, foi derrubado em Jesus. Só existe agora aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Então é isso que nos divide hoje, entre filhos de Deus e criaturas de Deus. Então ele vai dizer assim, verso 25, irmãos, quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmo. Ou seja, ele está combatendo exatamente os sentimentos que era muito comum no meio dos judeus, que eles se sentiam orgulhosos, porque somente eles eram detentores de Deus, né? Então ele está dizendo assim, olha, não fiquem orgulhosos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete. O que ele está dizendo aqui, a minha leitura sobre esse texto, é que não é também que o judeu, ele trata o gentio como alguém indiferente para eles. Você não vai ver um judeu prosélito, você não vai ver um judeu querendo converter outra pessoa ao judaísmo. Então o judeu, ele é assim, eu sou judeu, eu entendi que Deus é o caminho, ele segue a lei, ele guarda ali os mandamentos do Senhor e que o resto exploda. Então, nesse caso aqui, Paulo está dando uma orientação importante para nos ensinar de que Deus não endureceu o coração deles definitivamente, que haverá um momento em que eles irão se render ao Senhor, mas que isso é algo que inclusive o próprio Deus deseja. Deus quer que eles se convertam, Deus quer que eles se arrependam, né? Mas nesse momento aqui, a palavra está tratando sobre essa, não se tornar orgulhoso, dizer, não, só nós que temos,
só nós somos detentores. Não, Deus quer que o outro também tenha. Então, esse sentimento de humildade, de dizer assim, olha, nós não somos exclusivos, Deus não fechou monopólio com a gente, eu não quero esse Deus só para mim. Eu quero entender, Paulo está explicando aqui, que a misericórdia do Senhor alcança todos. Deus é misericordioso e deseja salvar a todos, judeus, gentios, todos. Então, assim, e assim todo Israel será salvo, como diz as Escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles. Eu removerei os seus pecados. Bom, em cima desse versículo na parte A, alguns vão trazer essa ideia de que, de alguma forma, antes de Jesus voltar, Deus vai fazer com que todo judeu conheça a beleza em Cristo. E as escamas dos seus olhos cairão e eles serão salvos. Então, por isso que alguns dizem assim, se eu for judeu, ou se a pessoa for judia, em algum momento Deus vai fazer com que ela entenda Jesus e seja salvo, certo? Então, olha só, eu não posso pegar esse texto de forma isolada, fora de todo o contexto que Paulo está explicando. Paulo está deixando claro que aquele que crê, nós lemos na aula passada, aquele que crê, aquele que confessar Jesus, esse será salvo. Não existe outro meio a não ser declarando Jesus como Senhor e Salvador, a não ser declarando e crendo no nosso coração que Ele morreu e ressuscitou no nosso lugar. Então esse é único meio de encontrar a salvação. E quando nós olhamos para esse texto, parece que assim, quem é judeu Deus vai salvar. E eu não consigo entender isso, porque é como se na Bíblia inteira apontasse somente para Cristo e na parte A de um versículo Deus dissesse que vai salvar todo mundo que é judeu. Então quem é judeu automaticamente vai ser salvo, certo? E aí é importante pensar que esse Israel aqui, todo Israel será salvo. A gente precisa fazer duas leituras aqui, duas possibilidades. Eu não quero fechar nenhuma das duas, porque eu quero apresentar as duas e aí eu vou dizer, posso até falar qual é a minha opinião acerca das duas possibilidades, mas eu vou apresentar as duas. Então olha só, assim como todo Israel será salvo, alguns vão defender a ideia aqui que esse Israel seria o judeu. Só que aí para mim isso não faz sentido, porque se eu digo que é Israel o judeu, a palavra já diria que é o judeu. Porque o que é Israel nesse momento para Paulo? É uma nação? É quem está em um território? É quem segue a lei? É quem é da descendência de Abraão? Nós não temos como definir isso, porque isso é muito vasto. Israel, para mim, aqui, é o povo de Deus. E nesse caso, Paulo está, a segunda versão, que não é esse Israel nem o povo judeu, a segunda possibilidade que eu creio que nesse momento aqui, Paulo está falando que ele vai explicar mais na frente que Israel não é em Romanos não, que ele vai dizer que a igreja é o Israel de Deus, né? Nesse caso aqui, esse Israel que será salvo é o novo povo de Deus, né? Que não é mais o judeu que segue a lei, mas todo aquele que segue a Cristo, tá? Então são duas possibilidades, que esse Israel são os judeus, ou até mesmo a nação de Israel, e a outra possibilidade é que esse Israel aqui é a igreja, né? São aqueles que estão em Cristo. Então, para mim, a minha leitura é essa aqui: é que esse Israel que será salvo é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Porque se eu digo que é judeu ou Israel a nação, eu estou dizendo que existem dois caminhos para a salvação, e nós não vamos encontrar isso em nenhum momento da Bíblia. Só esse texto que vai dar essa margem nesse texto que eu interpreto Israel aqui como a igreja. Deu para entender? Deu. Expliquei direitinho? Deu. Só ouvi Ney dando ok aí. Só ouvi Ney. Deu. Ó. Então, alguém concorda, discorda? Eu não discordo não, mas
virá o libertador. Eu ainda não tive que entender que virá o judeu desse Israel. Como é, perdão, eu não entendi nem quem é que tá falando aí, por favor, só Deixa eu falar. quem tá falando um pouco distante. Ah, eu estou distante. Deixa eu falar. Eu vou traduzir. Certo. Ela vai. disse que no versículo, a conclusão do versículo vai falar que é de Sião que vem o libertador. Então, deixa entender que é Israel mesmo. Não, mas esse vídeo, o libertador é quem aqui? Sim, mas ela tá dizendo. Ela está dizendo que na leitura dá a entender que é a nação, entendeu? Mas nesse caso. Tu tá ouvindo? Sim, Nesse agora. caso aqui seria a nação mesmo. Bom, deixa eu. Pô, não entendi não. Fala aí de novo. Que nesse... Fala aí, por favor. Falar o quê, bem? Repete aí que alguém falou alguma coisa aí que eu não ouvi. O que foi, Ney, que tu falou pra eu repetir? Ney, o que foi que tu falou? Não, essa parte do libertador virá de Sião e afastará Israel, o libertador veio de Sião realmente, que é, nesse caso, Israel, porque Jesus é judeu. Tu tá ouvindo? Ouviu? Não, repete. Ele... Sião. De Sião virá o libertador. Então é de Sião, Israel mesmo, no caso. Ney já deu um contraponto, entendeu? Peraí, rapidinho, só um minutinho. O outro tá fazendo assim atrás. O pastor Guto ali, ó. É pastor Guto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Camila ali. Deixa eu só botar aqui o. Ô, amor, vai te atrapalhar aí. Vai, depois tu fala. Só tô colocando aqui onde é o lugar que a gente vai. A gente não vem aqui pra cá, a gente volta pra cá. Tá. Só que eu não mais vimos ainda. Não, mas não é tudo isso. Ah, é porque ele tá botando lá atrás, tá certo. Vai pra lá, depois tu entra de novo. Tá certo. Não, já foi aqui. Pronto, já foi. É só porque Delcio que vai dirigindo aqui, eu tô no passageiro, Delcio vai dirigindo, só tava colocando aqui no Waze o lugar que nós vamos. Mas tranquilo. Então vamos lá, deixa eu ler a parte B. Só diminui o zoom aí, por favor, que tu aumentou. Eu não fiz nada. Foi Daniel? Foi Daniel. Mas, enfim, vou falar aqui, eu não tô Não enxergando. foi nem Daniel. Mas, Homem, tu não precisa enxergar o povo, não. Tu fala em nome de Jesus. pronto, tá bom. Ah, meu Deus, tá nervosa. O versículo 6 diz assim: assim todo Israel será salvo, conforme as Escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles. Eu removo a eles os pecados. Vamos lá. Quem é o libertador? Para mim é Jesus. Quem é que afasta a impiedade? Jesus. Quem é que faz uma nova aliança? Jesus. Quem é que remove os pecados? Jesus. Então, para mim aqui, não tem como nós olharmos para isso aqui e ver que essa profecia das Escrituras do Antigo Testamento está apontando para Jesus, e não nação de Israel. Mas porque de Sião, de Israel, vem o libertador, que é Cristo. Essa é a leitura que eu faço. Mas como eu tenho universitários aqui agora, se alguém quiser discordar, né? Fique à vontade, trazer um contraponto, alguma coisa. Estamos. Esse veja, a pessoa tá dando aula no meio do trânsito. O que foi também? Eu tô aqui falando que esse BGA dá e deixa. A pessoa tá dando aula no meio do trânsito em João Pessoa. Isso é que é gostar de dar aula na vida. Pois é. Certo? Então, para mim, essa é a leitura. Quem foi que falou aí que era. Pois é, que foi, amor? Eu não ouvi quem foi. O quê? Que falou que acha que é Israel aqui. Não, ninguém. Não, Eu acho que é uma Esses aqui. muitas pessoas acham que é Israel nação. Pronto. Peraí, Então, Israel é nação. peraí. Jesus é Israel. 2 minutos. É um Como é que fala? Para eu traduzir.
O que, Manu, que tu tá Não, falando? eu entendi assim. Israel experimentou o endurecimento em parte. A nação. Sim. Foi daí que partiu para os gentios, não foi? Sim. E aí, ele depois vai trazendo assim. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, com Jesus, pelo libertador que veio. Que vem aí que essa parte, virá o sim. Sim, mas tentou. Mas a questão aí que ele tá falando é: todo Israel, nação mesmo? Tu acha? Eu creio como nação. Entendi. Quem mais? Eu creio como nação. Quem dá mais? Tá, o povo tá em dúvidas. Não, essa parte, todo Israel será salvo, não como Israel nação, não é Israel nação. Mas Israel é igreja. Israel é igreja. Tem contraponto, gente que acha de um lado e gente que acha de outro. É isso, mas o que eu estou falando é o seguinte: então quem acha que é Israel vai ter que concluir no sentido do caminho de salvação. Vai sair Cristo, Segura aí agora. Olha o que você não tá falando. isso. Para mim isso é claro, gente. Israel foi escolhido, foi o povo escolhido. Só que Israel não quis aceitar Jesus. Teve endurecido. É o funil. Com isso, os gentios foram salvos. Só que agora vai vir um libertador de Sião que afastará Israel da piedade. Mas Israel. Todo esse Olha que todo tem isso, Israel gente, aqui, todo ele Israel. falou que é 20. É o mesmo entendimento, no meu ponto de vista, é o mesmo entendimento para Tessalonicenses, né? Afastará Israel da piedade. Esse Israel seria o nosso Israel, o povo de Deus da igreja. Não, pra mim é assim. Não, ó, para mim, é o mesmo entendimento. Versículo 30 e Não tem 31. como todo Israel ser salvo. Pois assim como vós antigamente fossem desobedientes a Deus, mas agora Estão aqui muitos contrapontos. da desobediência dele. Certo, mas fala aí para eu poder ouvir também, que eu não estou ouvindo ele direito, não. A irmã tá lendo ali. Sei se... Para que ele alcançar. O que ia falar? Isso aí, como é que a Ivanique ia falar? Esse é o qual que ela tá lendo. O 30 e o 31. O dançarino. O 30 e o 31, a irmã leu aqui, ó, o 30 e o 31. Ela disse que no entendimento dela é nação. Porque o 30 e o 31 tá falando aí ela leu aqui. Aí tu leu aí. Peraí, então vamos chegar lá rapidinho. Então. Eu chego lá e já não Vandiga falou o quê? Ó, verso 28 diz assim: muitos. É 38, mano. É 28 ou Olha só. 30 e 31. Peraí, que eu vou chegar lá. Deixa eu ler o 28 29 que eu chego lá. Ah, certo. 28 pontos. Então eu vou dar pausa no povo. É porque essa polêmica assim longe não dá certo não. Sobre Israel, como para a igreja, então ele está dizendo que Tá certo. Tu vai Então ler. deixa eu só ler. É porque o pessoal tá falando, ele não ouve, aí eu tenho que ficar traduzindo todo mundo, não dá. O microfone não dá pra chegar lá, não? Pera, não. E tu vai usar. Não, a gente tá no notebook, o microfone tá no notebook. Mas botar o microfone no notebook aí, que o notebook tem tipo C também. Não, não tem microfone aqui pra botar. Oi. Pra Como é que mim, bota o microfone no notebook? Próximo tocante. Bota esse aqui? Não, ele tá falando pra eu dar vocês, pra ele ouvir. Pai, beleza. Deixa eu ler aqui. Então eu vou só finalizar o capítulo 11. Ó, vamos fazer E aí, assim, deixa tipo, ele finalizar mano. o pensamento e depois a gente discute. E depois você discute deixa eu com terminar ele. essa- Ah, vá. Então vai lá, muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. E isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo de que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e os seus chamados jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Então a misericórdia do Senhor é essa possibilidade de ouvirmos sobre Cristo e aceitar a Ele. Então Paulo está escrevendo aos romanos, que eram gentios, que são gentios na verdade, né? Mas convertidos a Cristo, que é o que importa agora. Não mais ser judeu, mas nem ser gentio, mas ser de Cristo, pertencente a Cristo. E aí ele vai dizer no verso 30, em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, isso aqui eu li, 31, agora eles são os rebeldes, ou seja, ele está deixando claro
que esses judeus que se achavam os donos da cocada preta, eles são rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Então isso aqui para mim deixa claro que ali não vai haver salvação mesmo eles sendo desobedientes. Se eles se converterem, beleza, eles serão salvos. Se eles se converterem. Se não se converterem a Cristo, não tem como serem salvos. Ele confundiu a leitura aí. A leitura se tornaram-se desobedientes para também alcançar misericórdia, em virtude da misericórdia, a voz demonstrada. A versão é diferente. Vamos lá. A misericórdia estava com os dois, estava com Israel. Aí a Israel misericórdia para a igreja e a misericórdia para Vamos Israel. fazer a pergunta. A misericórdia não era para todos os Então, eu não estou entendendo, não estou ouvindo o que você está falando. Não dá pra ouvir, irmão, porque não dá pra levar o notebook lá, não. É isso que eu tô te falando, meu amigo. Beleza, tudo bem, só estou falando que eu não vou conseguir argumentar. Diga aí, agora sim, tá fácil. Pastor, estou falando o seguinte: Israel foi escolhido como um todo povo de Deus. Eles não aceitaram Jesus, tá? Foram rebeldes. Aí surgiu os gentios. Todos os gentios são chamados para escolher Jesus, mas nem todos também escolheram. Então, assim como os gentios todos não aceitaram, também os israelenses não. Então não é povo, é igreja. Isso está claro, está óbvio. Isso. Aí, para deixar aí, ó, o verbo entendendo assim, ó, pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que todos tivessem misericórdia. Ou seja, todo mundo, tanto judeus como gentios, estão em desobediência ao Senhor se não aceitarem a Cristo. Né? Então, aqueles que como vem fazendo a construção, né, que Paulo está fazendo a construção de mentalidade, eu já falei lá no capítulo 6, depois ele vem no 7 falando da lei, ou no 7 falando sobre a influência do pecado, miserável que sou. Aí no 8 ele vai que não há condenação para Cristo Jesus, vai falar sobre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. No capítulo 9 ele vai dizer como é que segue a Cristo, declarando, confessando e seguindo, crendo, né? Seguindo ao Senhor, que se é salvo. Então é toda uma construção. E agora ele está entrando no assunto dos judeus. Por quê? Porque, como eu falei, existe essa separação entre judeu e gentio. Né? Então, nesse caso aqui, ele está deixando claro que o judeu que não segue a Cristo, ele também não vai receber a recompensa. E ele começa dizendo assim: quer dizer então que Deus esqueceu do seu povo? Eu sou um judeu. Ou seja, não quer dizer que Deus esqueceu e eliminou os judeus. Não é isso. Mas está dizendo que aqueles que aceitaram a Cristo estão dentro do pacote. Quem não aceitou, não está. Aqui, ele vai usar um poema aqui no verso 33, que é conhecido por muitos, nós conhecemos muito bem esse texto, mas às vezes lemos ele fora desse contexto. Então, quando nós lemos entendendo o que ele estava falando aqui dentro do contexto, vai ficar muito mais claro. Olha só como ele vai dizer no verso 33. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos. O que é isso que ele está dizendo? Que colocou todo mundo debaixo da desobediência. Ou seja, ele enviou Jesus para que, morrendo por todos, dessem a todos, sem distinção, a possibilidade de serem salvos. Né? Simplesmente reconhecendo que são miseráveis e pecadores e recebendo, aceitando o sacrifício de Cristo. Verso 34. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Deixa eu até explicar um negócio para vocês também, que segundo a cultura da época de Jesus, era comum, acho que eu já falei em uma outra aula muito tempo atrás, mas eu faço questão de repetir por causa do contexto, é que esse ditado que nós às vezes falamos, que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, não tem esse ditado? Então isso era verdade
haviam sábios que vendiam conselhos. Então, como é que funcionava? Se Deus está aqui do meu lado, é um sábio, e eu vou lá e peço um conselho a ele, de algo que eu não sei, e ele é experiente naquilo, e eu peço um conselho a ele, eu não tenho que pagar antes, como de uma consulta que você paga antecipadamente. Eu ia lá e dizia: Deus, eu estou precisando de um conselho aqui para fazer isso e isso. Ele dizia: faça assim. Então, quando eu seguia o conselho que Deus me deu, e esse conselho dava certo, eu tinha a obrigação moral de voltar lá e pagar a ele, porque eu cumpri um conselho dele, e o conselho foi aplicado e deu certo. Então, havia essa responsabilidade moral de voltar lá e retribuir. O que esse texto está dizendo? Que quem pode dar conselho a Deus, que Deus depois lhe voltou para lhe retribuir, né? Por quê? Porque ninguém é capaz de aconselhar a Deus, porque os pensamentos dele são inescrutáveis, os caminhos, né? Ninguém é capaz de mensurar o que passa pela mente do Senhor. Então nós não temos que parar de orar dando conselho a Deus. Nós precisamos nos submeter à vontade dele, dizer: seja feita a tua vontade, não a nossa. Mas muitas vezes nós temos essa tendência de buscar aconselhar o Senhor. E Paulo está aqui dizendo que o caminho que o Senhor tomou foi esse. Ele está explicando qual é o caminho que o Senhor tomou para salvar a todos, né? E ele vem e fecha com esse poema para começar o capítulo 12, que é também um capítulo muito importante, né? Que é muito conhecido também, que muitas vezes está fora do contexto também. Então, Paulo está dizendo o seguinte: quem pode dar um conselho a Deus, né? O que nós podemos fazer? Depois de ele chegar a essa conclusão, esse entendimento, nós não podemos dar conselho a Deus, o que ele vai dizer? O que nós podemos fazer? Aí ele começa no 12:1 dizendo: portanto, irmãos, eu suplico-lhes, eu rogo-lhes que apresentem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, e essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, como é que nós adoramos ao Senhor? Nos entregando, nos submetendo. Não é querendo fazer a nossa vontade, não é pedindo, não é aconselhando a Deus, muito pelo contrário, é nos apresentando como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é nosso culto racional. E ele vai dizer: não imitem o comportamento e o costume desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós experimentarmos a vontade de Deus, não podemos dar conselho ao Senhor, temos que nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável, não nos moldarmos a este mundo, não nos moldarmos a este mundo e sermos transformados, ter a nossa mente transformados, né, pela renovação da nossa mente, da nossa forma de pensar. E é assim que nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é agradável, que é boa, agradável e perfeita. Tá? Então, quando Paulo está nesse conselho, é exatamente combatendo uma postura, uma conduta do judeu daquela época, de ser soberbo, de ser exclusivista, de não ser prosélito, de não pregar o evangelho, as boas novas do Senhor aos outros. Então, ele está aqui trazendo esse entendimento de que nós devemos contribuir e edificar a igreja. Então, no capítulo 12, ele vai trazer esse entendimento, né? E aí ele vai falar mais: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Olha que conselho precioso. Não se considere o que de fato você é. Quem é você? Um miserável pecador. Tem muito que diz assim: porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou santo, eu sou perfeito. E nós não devemos pensar, porque nós somos pecadores. Eu estava até falando com o pessoal que Paulo, a gente conversando aqui, né? Paulo, quando na sua primeira carta, ele quer ser chamado de apóstolo, né? Como um dos grandes apóstolos. Depois ele já diz: eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele vai dizer que é um irmão comum. Quando ele vai avançando em maturidade, ele vai dizer que dos irmãos ele é o menor. E depois ele vai chegar à conclusão que dos pecadores ele é o maior, o pior dos pecadores. Obrigado. Ele é o pior dos pecadores. Então, quanto mais maturidade ele vai tendo,
mais ele se percebe, né, diante de Deus como alguém pequenino, como alguém que carece da graça, da misericórdia do Senhor. Então, essa maturidade vai sendo desenvolvida com a maturidade e a percepção do Evangelho na vida dele, né? Então, esse é um conceito precioso. No verso 4, ele vai dizer o seguinte: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Então ele vai trazer a importância universal dos membros, né? Ele vai falar isso também lá em Coríntios, mas ele vai dizer aqui de uma forma muito clara: todo mundo é importante, cada um cumpre uma função. E acaba com essa ideia também do judeu, onde um é mais importante do que o outro, um tem uma relevância maior do que o outro. Então não tem isso, né? Ó, pessoal, estamos passando aqui na frente da primeira igreja batista. Baixa aí. Estão vendo as colunas? Primeira igreja batista de João Pessoa. Pode fechar aí. Então nós somos membros do mesmo corpo, todos somos importantes, todos temos nosso valor em Cristo, e ninguém é mais importante que o outro, só exercemos funções diferentes, né? E aí ele vai trazer aqui agora a importância dos dons e do serviço, como cada um deve se esforçar. Ele vai dizer que nós não devemos ser preguiçosos, né? Mas pelo contrário, servirmos com aquilo que o Senhor nos deu. Então nós só somos capazes de servir porque o Senhor nos entregou primeiro, Ele nos deu, né, ferramentas, presentes, dons para servirmos como igreja. Então ele vai dizer assim no verso 6: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então ele dá aqui mais uma relação de alguns dons. Na lista 1 Coríntios 12 tem 9 dons, aqui nós temos uma outra quantidade, então são alguns dons, e ele está estimulando que cada um a exercer o seu dom, né, com zelo, com importância, para que nós não venhamos a negligenciar o nosso, porque ficamos atentos e desejamos pelo desejo do outro, pelo dom do outro, né? Então, aí ele vai falar aqui o que ele também trata de uma forma mais aprofundada em 1 Coríntios 13, sobre o amor. Ele vai dizer: amem as pessoas sem fingimento. Então ele está dizendo o seguinte: sirva com amor, porque o amor é a base. Ele vai dizer lá, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada seria, né? Odeiem tudo que é mal, ou seja, a aparência do mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Então aqui nós vemos ações que Deus nos propõe, que Deus nos orienta. Amar sem fingimento, odiar o que é mal e apegar-se ao que é bom, né? Então são ações que nós, orientados pela palavra, devemos seguir, tá? Jamais sejam preguiçosos, verso 11. Esqueci de ler o 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Então, como é importante nós sabermos honrar uns aos outros, né? Sem puxar saquismo, sem desejar o que é do outro, mas a honra é algo que é bíblico, nós devemos saber honrar, né? E uns aos outros, não só os líderes, não só aqueles que exercem liderança, autoridade. Por quê? Porque todos são importantes. E ele vai dizer no verso 1: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Então olha só, jamais ser preguiçoso,
trabalhar com dedicação e servir ao Senhor com entusiasmo. 3 conselhos aqui em um único versículo que são preciosos, né? Romanos 12, 11. E aqui no verso 12 ele diz: alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Persistam em oração, né? Porque a oração tem uma função fundamental, como também nós já falamos em uma aula recente. E quando membros do povo santo, aí olha só como ele vai trazer de novo essa ideia, que nós somos membros do povo santo. Quem é o povo santo? Aquele que segue a lei? Não, porque ninguém é capaz de ser pelas suas próprias obras. O povo santo é a igreja que está redimida pelo sangue de Cristo. Quando membros do povo santo passaremos por necessidades, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então, inclusive, alguns vão colocar a hospitalidade também como um dom que deve ser exercido, né, por todos, na verdade, né, mas como um dom, porque algumas pessoas vão ter essa habilidade como algo exponencial, né? Assim como todo mundo tem que ter fé, mas alguns que têm fé vão ter uma fé sobrenatural, e enfim, esses outros dons que eu já falei algum tempo com vocês. E aí, já chegando aqui na parte do meio para o final, abençoe aqueles que os perseguem. É importante dizer que quando o Paulo está trazendo isso, está fazendo uma releitura lá de Jesus no Sermão do Monte, que Jesus está fazendo algo que é contrário à lei. A lei diz que é olho por olho, dente por dente. Então, se alguém fere com morte, deve ser ferido também com morte. Então, nesse caso, nós precisamos entender que Paulo está seguindo aqui o Sermão da Montanha lá de Jesus, dizendo que nós não devemos fazer dessa forma. Pelo contrário, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Quão difícil é, né, orar pelos nossos inimigos, pedir que o Senhor os abençoe. Isso é muito disruptivo, né? É algo que realmente vai muito contra a nossa natureza adâmica, pecaminosa. Mas orando, exercendo a orientação do Senhor, que isso vai se tornando cada vez mais possível e mais real na nossa vida. Verso 15, ele vai dizer: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. É muito fácil chorar, é muito fácil estar do lado de alguém que está triste, mas talvez um dos pontos mais difíceis para nós é quando alguém é muito próximo consegue alcançar um grande sonho, um grande objetivo, e nós conseguimos nos alegrar com eles, né? Então, quando você está para comprar um carro novo, mas você não tem condições, e teu amigo chega e diz assim: para que te mostrar uma bênção aqui, e eu comprei um carro novo, e você parece ser fácil, mas é difícil se alegrar com os que se alegram, né? Mas bem algo necessário. Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá travando às vezes. Eu pensei que alguém tinha falado aí. É que aí passou num túnel aqui, deve ter sido isso. Ou no duto. Então, ouviram aí como é que se alegra, né? Não sei se vocês concordam, como é difícil às vezes se alegrar. Passou no túnel, não. Com quem tá viajando, com quem tá curtindo. Quando a gente olha no Instagram, a pessoa tá lá viajando, passeando na praia, e a gente tá trabalhando, e a gente não consegue se alegrar com a alegria do outro. Aí a gente fica com inveja. Não sei se isso acontece com vocês, mas a gente precisa tentar trabalhar nosso coração para não deixar esse sentimento nos tomar, né? Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Então, eu acho esses conselhos de Paulo que parecem ser bem aleatórios,
mas eu creio que isso é de extrema importância para a nossa vida, né, de forma geral. Estão ouvindo bem aí? Está cortando? Não. Pronto. Então, eita, perdão, caiu aí. Não. Verso 17: nunca paguem o mal com o mal, pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, do que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Como é difícil também, muitas vezes, quando sofremos o mal, não desejarmos exercer a vingança, exercer, penalizar alguém. A palavra está nos orientando que nós devemos descansar, porque Deus é o justo juiz. Deus não deixa nada passar desapercebido. E para concluir aqui os versículos, ele diz assim: pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê de comer; se estiver com sede, dê de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Essas são citações de Jesus, no Sermão da Montanha. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. É o que ele também vai dizer em outras palavras lá em 1 Coríntios 13 também, o amor sempre vence. Nunca pague o mal com mal, mas o mal deve ser pago com o bem. Então, é importante dizer que quando ele está falando aqui inimigos, ele está falando dos judeus que estão perseguindo os cristãos também, que mataram Jesus, que estão perseguindo, e por isso acontece a diáspora ali naquela região, porque o povo começa a ser perseguido, estavam muito confortáveis ali naquela região, mas aí por conta da perseguição eles saem, para pregar o Evangelho, e Paulo é um desses instrumentos de Deus para levar o Evangelho nas viagens missionárias, junto com Barnabé, com Silas e tantos outros que saem depois, Então, esses inimigos também, quem é o inimigo do cristão naquele momento? Quem é todo aquele que está perseguindo. E o judeu era um desses que estavam perseguindo os cristãos naquele momento, E como o próprio Saulo de Tarso estava fazendo antes de ter um encontro com Jesus. Então, ele faz parte, esse grupo que perseguiam os judeus, e por isso que ele está dizendo que nós devemos amá-los e abençoar a vida deles, mesmo eles perseguindo, porque eles podem também ser alcançados pelo Senhor, pelo o Deus que é misericordioso. Então, por hoje a gente encerra aqui a minha participação. Também continua aí de onde ela parou. Peço desculpa aí por não estar ouvindo vocês, a gente conseguir ter um debate de forma mais saudável, mas espero de alguma forma ter esclarecido aí. Deixa eu ligar, por favor. Desculpa. Pronto. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Oi? Só quando você voltar. Tá ouvindo, senhor? Só quando eu voltar. Estou ouvindo ali, acredito. Não, a questão anterior, a polêmica anterior, eu acho que é a mesma coisa que está lá em Tessalonicenses, Que antes nós éramos inimigos de Deus, e por causa de Jesus fomos transformados em filhos de Deus. Se por causa de Jesus fomos feitos filhos de Deus, então nós também seremos salvos como os judeus, no meu entendimento. Como é, não entendi, não. Repete aí, por favor. A polêmica antes era assim. Vem mais pra cá, vem. Porque fica melhor pra não ver. A polêmica antes. Pronto.
Aí, vá. A polêmica antes, não era se Israel seria salvo, só Israel seria salvo? No meu entendimento, Sim. é a mesma coisa, que quando nós fomos feitos filhos de Deus por causa de Jesus, nós também nos tornamos israelenses ou israelita através de Jesus. No meu entendimento, Sim. é dessa forma. Então nós seremos salvos como Israel. Porque a igreja se Sim, mas a igreja agora certo. se torna Israel por causa da rejeição do povo de Deus a Jesus. Então, através de Jesus, nós nos tornamos a igreja de Cristo que será salva como o seu povo. Pronto. Então você também não crê que Israel, nesse caso, é o judeu e vai ser salvo também, independente de Jesus? Independente de Jesus? No caso. Sim, porque como eu coloquei, né? Existe essa corrente que acredita que, nesse caso, existe salvação em Jesus e sendo judeu, porque o judeu, Israel, vai ser salvo. E alguns aqui, esse Israel não é a igreja, é o judeu ou o Israel, a nação, entendeu? Sim. Mas a nação de Israel que negou e nega a Jesus, no meu ponto de vista, não terá salvação. Pronto, então nós estamos comungando a mesma ideia. Tem pessoas aí, pelo que eu entendi, que não concordam com essa leitura, mas nós estamos de acordo, eu concordo com você. Porque senão a gente tem que anular João 14. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso, a gente vai anular vários textos, na verdade. Eu entendo dessa forma. Exatamente. Show de bola. Pronto, meu. Mais alguém que... Não, só quando você voltar. Você não tem nenhuma polêmica para perguntar? Pergunte alguma coisa para mim. Você sabe que não fale isso, que muito a minha polêmica com você é só com você. Nem perguntar se eu te amo. Não, isso eu sei. Tá bom. Vai dormir, vai. Boa noite. Gente, boa noite, Deus abençoe vocês. Amém. Que guarde em Jesus. Obrigado por tudo aí. Estejam orando pela gente, viu? Amém. Deus nos trazer de volta em paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, te amo. Eu? Tchau. Tchau, beijo. Gente, tem que mandar um recado, senão não sai. Ele me fez, depois eu falo. Gravou. Gente, eu só vou fechar esse assunto aqui, só para vocês entenderem, né? Qual é as duas correntes? Qual é a grande, como é que eu posso dizer? A grande discussão, o grande choque aí. E o que Samuel ele tem muito cuidado com relação a isso, e ele fica às vezes até muito preocupado. Porque existe essa corrente que diz que todo Israel será salvo. Beleza, todo Israel será salvo. Mas em que circunstância? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se a gente crê que todo Israel será salvo no sentido de nação, vou botar aqui, viu? Sentido Os fariseus estão nesse bolo aí, então. Nação. Tá. E E eu não vou dar resposta a vocês, eu só quero que vocês pensem junto conosco. Eu não vou dar resposta, eu só quero que vocês pensem. Por quê? Por que a gente quer que vocês pensem? Porque as coisas vêm, chegam até nós e a gente precisa pensar. Eu tenho todas as respostas a respeito desse texto? Não, é tanto que eu disse, ó, tu vai falar, que é melhor você falar do que eu, né? Porque eu tenho algumas indagações, inclusive, certo? Eu particularmente também. Então, que não é sobre isso, aqui é o que está aqui mais importante, mas eu vou dizer. Então, todo Israel será salvo? Israel, no sentido nação, é uma pergunta. Se nós cremos, né, que sim, aí eu vou fazer uma outra pergunta. Em que circunstância? Ou em qual circunstância? Talvez fique melhor, né? Circunstância, tá certo?
Também. Depois do S. Cis. Cons. Circunstância. Em qual circunstância? Aí aqui é onde vai ter alguns embates. Que é o que Samuel fica mais preocupado. Por quê? Algumas pessoas vão dizer que Israel vai ser salvo. Inclusive tem alguns que vão dizer assim, ó, que o israelita, eu digo que eu já assisti podcast, inclusive se eu achar eu posso até mandar para vocês, mas eu não me lembro agora. Mas tipo assim, que o israelita, ele não precisa se converter. Porque ele já segue a lei de Deus. Porque ele já é de Deus, vamos dizer assim. Então assim, ele só precisa reconhecer. Alguns vão dizer que ele precisa reconhecer que Jesus é o Messias. E nesse reconhecimento que Jesus é o Messias, a gente vai ter outras questões aí. Também. Que já vai abrir outros viés. Mas eu não vou nem chegar lá. Eu só quero que a gente pense na linha de raciocínio nesse sentido. Se todo Israel será salvo, beleza. É a nação que vai ser salva? Tá bom. Se ela vai ser salva, em que circunstância ela vai ser salva? Ela vai ser salva porque ela é a nação escolhida? Ou ela vai ser salva porque ela vai reconhecer Jesus como seu Salvador? Eu acho que vai ser nessa circunstância. Pronto. Se ela vai ser salva reconhecendo Jesus como Salvador, então todos os judeus vai reconhecer Jesus como Salvador? É uma outra pergunta. Deixa eu botar aqui. Todo judeu vai reconhecer Jesus. Eu vou botar assim, como Messias, tá bom? Como Messias. É uma outra pergunta. Essas outras perguntas, na minha percepção, eu acho que são posições teológicas que não vai, como disse o Tabarel de novo, como eu disse terça-feira, né? Não vai influir nem só nem contra embora. O que é o perigoso, na minha percepção, e aquilo que Samuel rebate de forma muito feroz, é a linha que diz que todo Israel vai ser salvo porque é nação escolhida e não porque vai reconhecer Jesus como Senhor. Porque se nós crermos que Israel vai ser salvo pelo fato de ser a nação escolhida, então nós vamos pegar o que toda a Bíblia diz, né? Na verdade, todo o texto bíblico, porque tudo vai apontar para Cristo. E a gente vai fazer uma bifurcação. Dizendo que ou você é salvo em Jesus ou você é salvo por ser judeu. Isso é perigosíssimo, né? Na verdade, isso é uma heresia mesmo, né? Porque tudo o que é uma heresia, né? O que foge daquilo que é basilar da fé cristã. Então, isso é uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês refletirem, para que vocês tenham cuidado com aquilo que vocês ouvem. E com tudo isso, gente, é muito, assim, eu sei que é uma coisa até que a gente precisa repetir várias vezes, né? Não é que a gente é contra aquilo que Samuel começou falando. Tem aqueles que vai pegar e vai dizer, não, a gente tem que, né, Israel é o povo, então ama loucamente aquele negócio cego. E também aquele que vai dizer, Israel não presta, não é por aí. Nós só precisamos entender o caminho e não tirar Cristo do centro. A gente precisa ter cuidado para não tirar Cristo do centro. Porque às vezes, eu disse isso aqui terça-feira, né? Que nós, enquanto evangélicos mesmo, a gente precisa ter cuidado, porque a gente mesmo acaba negando a nossa própria fé com coisas que a gente faz. E a gente precisa ter cuidado com isso.
Então, o nosso desejo não é trazer nenhuma espécie de confusão, né? Ou de intriga, ou de divisão. Não é isso. É apenas para que a gente reflita e para que vocês sejam observantes mesmo da palavra de Deus, no sentido de não negociar Cristo por nada. Certo? Vá, pergunte. Se for no contexto daqui, já anulamos aqui. Sim. No meu ponto de vista. Sim, no meu também. Israel é os que serão salvos, que precisam ser salvos. Para que Jesus veio, então? Não tem lógica a vinda de Jesus se for só para Israel. No final dos tempos, todas as nações vão se reunir contra Israel. Então, Jesus vem, todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E vai ser, eu imagino que vai ser nesse tempo que Jesus vai livrar Israel de todas as nações, porque Ele vai estar vindo como rei sobre toda a terra, inclusive de Israel, porque Ele é o redentor, né, da igreja de Israel. E de Israel. Mas a irmã fala Israel, nação? Israel, Nação. nação. Mas Então, como é que a gente vai dizer que esse Israel aí não é a nação? Porque a igreja Não foi sei. feita Israel de Deus. Como eu disse, não estou aqui para... Só quero fazer perguntas para vocês pensarem. Só pegando o gancho de Apocalipse que ela falou em relação à salvação de Israel. Apocalipse 7 deixa bem claro: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes, e ainda dá números. Não é todo mundo que vai aceitar Jesus. Não seria, gente, mas... Lembrando que a gente lê o texto lá, né? O texto que fala que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus. Lembra que a gente leu esse texto? Então é uma construção. Por isso que a gente também tem que ler o texto diante de uma construção. Nem todo Israel, assim como nem todo gentil, né? A gente sabe que tem, assim como nem todo evangélico. Vou trazer para o nosso contexto, né? Assim como nem todo evangélico vai ser salvo, porque a gente sabe que vai, o texto bíblico vai dizer, né? A gente sabe que a igreja vai ser salva. Jesus Sim, sabe que a igreja não sim. vai ser salva. Aí pronto, uma outra coisa. Uma outra coisa. Os fiéis, a gente não sabe quem são os fiéis, mas Deus sabe. É como se em Israel não houvesse o joio, só houvesse Cristo. Sim, tipo isso. É tipo isso. Pronto, é um outro cuidado, né? O fato de ser judeu torna aquela pessoa especial ou de Deus, ou consequentemente já. Entendeu? Como se não houvesse joio. Perfeito. Então, para mim também é uma coisa perigosa, né? Uma outra questão. Só uma pergunta, esse todo Certo. também está nos originais? Esse todo é desse jeito mesmo? Todo Israel será salvo? Só olhando. Olha lá, Vandir. Vou pedir para Samuel olhar. Eu vou pedir para Samuel olhar. Mas também é o outro viés que eu vou dizer aqui. Porque existe outra linha interpretativa, uma outra bifurcação interpretativa. Que esse Israel, tem gente que vai ler o Israel no Novo Testamento como Israel nação, e tem gente que vai ler o Israel como Israel de Deus. Então, o que é o Israel de Deus? Seria, deixa eu botar aqui, né? Israel nação, Israel povo de Deus, ou os filhos de Deus, ou os salvos. Vou botar aqui, né, para ficar bem claro. Os salvos. Então, há essa também linha interpretativa. Alguns vão entender que existe Israel, que todo o texto do Novo Testamento está tratando, quando fala de Israel, está tratando de nação. Tem aqueles que vão crer que está falando dos salvos, que agora nós somos o Israel de Deus, a igreja. E tem também aqueles que vão crer que há textos bíblicos que estão falando de Israel enquanto povo e outros que estão falando de Israel enquanto povo de Deus. Mas na leitura lá de Apocalipse, porque a gente vai ter lá
quando o pastor Guto vier, ele vai explicar isso bem direitinho. Que vão ter algumas profecias, né? Que isso também é uma linha, tá bom, gente? Vão ter algumas profecias que vão trazer Israel como nação mesmo e Israel como povo de Deus. Quando Samuel, no caso, interpreta, né, que todo Israel será salvo, no sentido de, no caso que para ele aqui, né, todo Israel será salvo, é no sentido dos salvos, no sentido do Israel de Deus agora, do povo de Deus. Mas tem aqueles que vão interpretar aqui Israel enquanto nação mesmo, certo? E tudo bem. Cada um tem a sua interpretação. Eu acredito que tem textos que apontam para Israel como nação. Sim. Tem textos que apontam para Israel como povo de Deus. Também. Para não generalizar. Só que no caso desse, qual é a briga teológica aqui com relação a isso, né? É porque está falando de salvação mesmo. Então, dá esse viés de que, dessa interpretação, de se sim, então não seria por Cristo, mas só pelo fato de ser israelita, né? Samuel fez uma afirmação, depois vocês podem perguntar a ele, porque aí ele vai explicar melhor, né? Sim. Porque se já tem um povo lá que está salvo, ele pode viver da maneira que ele quiser. Sim. É não tentar que Deus não foi criado. Uma outra preocupação que eu tenho também é o que? Nós temos que amar Israel, isso é bíblico, né? Isso é bíblico, eu acho que não tem o que a gente nem discutir com relação a isso. Mas assim, nós devemos amar Israel, né? E a Bíblia, inclusive, fala sobre promessas, né, liberadas sobre nós quando nós oramos pela nação de Israel. Mas eu tenho algumas inquietações, né? Estou aqui em família, eu acho que estou aqui também lançando coisas para vocês pensarem, né? Eu acho que esse amor, ele não pode extrapolar ao ponto de eu negar a minha origem. Porque a Bíblia diz que todos os povos da terra estarão diante dele no último dia. Então, me inclui eu, Tamires, brasileira, nordestina, ferense, baiana, que falo arretado e que falo oxente. E que amo isso, gente. Eu amo ser nordestina. E eu amo, de verdade, de coração, eu olho assim, eu disse, Senhor, o Senhor me botou aqui nesse lugar. O Senhor quis que eu nascesse brasileira, nordestina, baiana, ferense, arretada. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado para não entrar num amor ao ponto de você divinizar tudo que vem de Israel é santo e tudo que vem da minha nação é miserável. A gente sabe que o nosso Brasil tem muitas coisas ruins. Idolatria, prostituição, e eu não estou negando nada disso. Mas a gente tem tanta coisa massa, gente. Tem tanta coisa legal aqui também. Eu amo o nosso sotaque, eu amo o nosso estilo o calor humano, a nossa cultura. Cultura é problemático, né? Falar cultura, mas assim, a nossa forma de se expressar sem o pecado, que eu quero dizer, entende? Pois, por exemplo, eu gosto do forró. O forró em si é pecado? Não. O que é o pecado? A promiscuidade que se apodera daquilo. Então, eu acho que às vezes a gente começa a abrir mão daquilo que é nosso, dizendo que é tudo do diabo, tudo do diabo, tudo do diabo. A gente entrega ao diabo aquilo que não é dele. Aí pega de outra nação tudo que vem de lá, porque tudo que é de lá é santo. Então, são coisas para a gente refletir, tá, gente? Eu me incomodo com isso muitas vezes, tá? Eu. Então, eu penso que a gente, sim, tem coisas que a gente pode valorizar do nosso povo, da nossa gente. Povo criativo, um povo inteligente. O povo nordestino é um povo sábio. Mais que isso.
Um povo resiliente, criativo. Olha quantos nordestinos a gente tem poetas. Quantos nordestinos a gente tem artistas bons. A gente sabe que tem muita coisa ruim aí. Mas tem muita coisa boa também. E aí a gente pega tudo isso porque é nordestino, porque é brasileiro, porque é prostituta. Aí pronto, aí bota tudo naquele pacote da prostituição, da iniquidade, da idolatria, e entrega tudo pro cão e não sobra nada pra gente. E por que Deus me fez eu nascer aqui então? Eu fico com essas indagações. Aí você vai orar para Israel e esquece de orar pela sua nação. Pronto. Tem que orar por Israel? Tem. Mas isso também não quer dizer que a gente tem que orar por lá e esquecer daqui. Né? Então, são algumas reflexões que a gente precisa fazer também. E eu botei aqui, né, sobre a questão de todo Israel será salvo, e eu coloquei, né, para a gente refletir também. Então, quem é que salva o homem? Jesus que salva. Então, se a gente crê que todo Israel será salvo, eu não vejo problema, né? O problema é como, em que circunstância, quem é que vai salvar? Para quem eles vão se render? Para a lei? Porque se for para a lei, a gente está lendo que não é. Porque a lei, em todo o tempo, nós vimos que a lei, ela não salva. Ela aponta o nosso erro e mostra que, de fato, nós precisamos de um Salvador. É isso que a lei faz, né? Então... A lei não era nem para existir, né? Oi? A lei não era nem para existir. Se não houvesse pecado, né? Se não houvesse pecado. Então, esse é um outro questionamento meu, tá, gente? E eu não vou dizer para vocês resposta, até mesmo porque são coisas que eu indago, mas ainda não tenho. Enfim, eu tenho as minhas posições, eu tenho as minhas impressões, não é nem posições. É a mesma coisa quando Jesus quer que a gente faça alguma coisa, que a gente se nega a fazer, ele vai procurar outra pessoa para fazer aquilo que ele quer. Sim, mas é diferente. O método que foi usado para que a gente fosse salvo pela rejeição foi atingido o objetivo de Deus, né? O objetivo dele foi feito dessa forma. Mas se não fosse dessa forma, existiria um outro objetivo para acabar passando a mesma coisa. Entende? Mas será que a gente só foi salvo porque Israel rejeitou Deus? Não, já era tudo dele. Porque Deus já foi planejado desde a humanidade. Salvar quem? A toda a humanidade. Eu acho. E quando ele escolhe Jesus, quer dizer, os que... Não, o plano dele é para a humanidade. Chamados para quê? Mas não são todos que vão. Sim, vão ser salvos. Sim. Prática, Mas nem todos vão ser salvos porque não vão aceitar, né? Adão é de humanidade. Eva é vivente. Então, assim, todos os viventes são todos humanos. Não é um grupo específico de humanos. Essa questão de povo escolhido vem depois da queda. Eu tenho uma impressão, viu? Uma impressão. Que essa questão aqui está mais voltada ao propósito de Israel do que a salvação em si. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a nós foi aberto um espaço no sentido de propósito para as nações, que era, isso é uma impressão minha, nunca li em nenhum lugar, tá, gente? É algo que eu entendo assim. Uma questão de propósito para as nações, né, que nem eu estava falando, de ser... Porque qual era o propósito de Israel? Ser chamado para ser luz para as nações, não era isso? Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele fala a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Pronto. Por quê? Porque era por meio... Então, estava aqui Israel, e por meio de Israel, todas as nações, já era projeto de Deus, que todas as nações da terra fossem alcançadas. Todas. Então, assim, eu tenho algumas inquietações com relação a essa questão de que a gente foi salvo só porque Israel rejeitou. Salvo.
Nós recebemos algo que era, de fato, de Israel, no sentido de Deus ter escolhido Israel para um propósito. Era para eles. E eles não quiseram. Então, por isso o Senhor estendeu a todos nós. Mas a salvação eu vejo desde o Gênesis, o Senhor desejando salvar todos. Então eu sinto um pouco de... Mas ainda não só para a gente pensar mesmo, né? É a plenitude dos tempos. Porque chegando a plenitude dos tempos, né? Aí vem Jesus. Sim. Claro que tá. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Deus fez as coisas tudo assim. Os propósitos, né? Primeiro vem Adão, aí Adão já atravessa logo ali no início, aí já vem José com os patriarcas. Sim. Aí passa aquele tempo, já vem um novo tabernáculo através de Davi, aí passa aquele tempo, já vem com Israel. E aí, Deus, até chegar o tempo onde Jesus viria para poder redimir toda a humanidade. A gente já estava no coração de Deus, mas teve aquele caminho todo, porque todas as coisas que Deus vai fazendo não se faz assim, não está lá de Deus, Ele vai deixando a gente fazer. Aí, A gente participar, né? A gente participar desse processo. E essa salvação que Ele já planejou desde o início, né? Alcançou a gente até agora e até o dia que Ele vier para poder concretizar essa salvação e nos levar para perto dele. Sim. Porque era propósito dele nos salvar, né? Todas as nações, todos os povos. Eu acho lindo esse texto de Apocalipse, né? Que lá no grande dia estará diante do Senhor povos de toda língua, tribo, nação. Não está só um povo. Imagine que vai estar lá os africanos, com todas as suas roupas, com todas as suas características de africano. Estará lá os europeus, com todas as suas características de europeu. Estará lá, né, nós, os brasileiros, nordestinos. Estaremos lá, do jeito que somos, quem somos, porque o Senhor foi o Senhor que nos fez. Entende? Então, assim... claro que aquilo que é nosso, que está corrompido pelo pecado, a gente tem que rejeitar mesmo, né? Mas até nesse filtro, né, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não rejeitar, diabolizar tudo, né, ou demonizar tudo e colocar tudo num pacote e desprezar, né? E enfim, e eu creio que sim, o Senhor é plano dele desde sempre salvar todos. O propósito de Jesus é salvar. E o propósito da lei é mostrar o meu pecado. Sim. Isso eu memorizei, porque chamou a atenção. É isso mesmo. O propósito da lei é mostrar que eu não... Vai salvar ele é a lei. Isso. E é isso aqui que a gente está lendo em Romanos. A grande questão é toda essa, porque Paulo está rebatendo justamente isso. Não é a lei que vai salvar. Não é a lei, né? Não é a prática da lei, mas é o receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que salva, né? É isso que salva o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E aí, recebendo a Cristo, né, reconhecendo Ele como Senhor, a gente começa a subir a montanha novamente, né? A montanha lá que vocês lembram, quem estava aqui nas aulas passadas. A gente vai começar a subir, mas não pelos nossos méritos, porque o Senhor foi tão misericordioso que Ele desceu para nos pegar, porque Ele sabia que a gente não tinha condições de subir sozinho. Então, ficam aí algumas reflexões para que nós tenhamos o cuidado. Esse é o nosso desejo e a nossa intenção em tudo isso, né? Não é gerar polêmica ou ficar aqui jogando polêmicas ao vento, não. É só a gente não ter... só para que a gente tenha cuidado de não substituir Cristo por outras coisas, ainda que essas coisas pareçam que sejam espirituais. Porque aí é que é mais perigoso, às vezes, da gente identificar, né? Porque quando tá com cara de cão, a gente já sabe que é cão.
Mas e quando tá com cara de santo? Então, quando... Misericórdia, tá repreendido. A gente não pode tirar Cristo do centro. E isso também não está relacionado a tomar antipatia, né? Não está relacionado a isso, porque o Senhor vai dizer, inclusive a carta aos Romanos vai falar sobre isso. Judeus, né, o povo de Israel e gentios andando de mão dadas, são irmãos, né? Nós precisamos reconhecer que Deus escolheu essa nação, que Deus abençoou esse povo, que foi por meio desse povo que o nosso Salvador veio, que Jesus era judeu. Nós precisamos reconhecer tudo isso, mas precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Nem 8 e nem 80, né? Nem também nesse medo, né, de tirar Jesus do centro, também desprezar, né, tudo aquilo que nós temos enquanto... Isso daqui é a história de um povo, que é o povo judeu. E foi esse povo que o Senhor escolheu para nos revelar Jesus. Isso é uma bênção, né? E nós precisamos também reconhecer isso, né? Isaías fala: olhai para mim, sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E não há outro. Quem olha para Jesus pode estar onde for. Não vai se perder. Isso é lindo, né, gente? Isso é lindo demais. Muito lindo. Então, espero que vocês tenham entendido, né, a nossa preocupação, né? E o nosso desejo, assim, de realmente vocês saírem daqui como pessoas que pensam, né? Esse também é o nosso propósito enquanto curso, assim. Em relação à salvação, sempre me questionaram: meu Deus, aquele povo lá não tem nenhum pastor por lá. Eu, quando era criança, ficava com isso na cabeça. Minha avó, eu falei: meu Deus, da onde hoje? Tipo assim, eu ficava questionando quem é salvo, quem não é, porque é salvo, quem não é, entendeu? E uma outra coisa também, como eu estou falando, né? A questão de ser salvo, não ser salvo, isso também, não, como eu falei, é uma coisa que a gente também não precisa ficar se preocupando, porque quem vai dizer quem tem que ser salvo, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo é Jesus, não é a gente, né? Nós só precisamos ter cuidado para que aquilo que seja apresentado, ainda que de forma velada, ainda que às vezes com boas intenções, mas se tirar Jesus do centro, não pode. É anti-evangelho. Não é cristianismo, né? Mas o risco, até um anjo, isso, anátema, né? Então, não é cristianismo, mas tem gente que às vezes prega como se fosse, né? Não é. Mas não é. E a gente precisa ter cuidado sim, como eu falei, né? Esse também é o nosso propósito aqui enquanto curso, né? Aprendendo a viver e a pensar, né? A pensar e a viver biblicamente. Então, a gente precisa pensar a respeito da nossa fé. Não é tudo que vem de lá que parece ser de Deus, que é bonitinho, que a gente vai engolir, parecendo um bocado de desesperado. A gente tem que aprender a pensar, a discernir. Peraí, calma. De precisar discernir. Sim. Porque tem muita informação. E aí você pega uma, não, aquilo que é verdade, não. A gente tem que pedir a Deus. Sim. Discernimento espiritual. Sim. Porque a gente precisa sair do natural e ir para o sobrenatural. Para entender o propósito. Uma das coisas que eu acho que a gente deveria mais orar, né, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, é sobre discernimento. É pedindo a Deus discernimento. Porque tem muita coisa aí com cara de bondade, né, de santidade e de assuntos diversos, né? Estou abrindo o leque aqui de total, né, de tudo. De parece ser bom, mas não é bem assim, né? E aí a gente vem também com esse, mas não pode julgar, né? Que isso também é uma outra questão. Não pode julgar no sentido de condenar, mas a Bíblia manda a gente julgar. Julgar no sentido, qual é a palavra, o que é julgar? Julgar é fazer isso, é pensar, é discernir, né?
Porque se eu não puder julgar, não vou aspar não, julgar no sentido de discernir, então, meu amigo, eu vou comer tudo que vem à minha mesa? Não. O que a Bíblia fala sobre julgar é você se colocar no lugar de juiz. Eu condeno Ney. Você está condenado. Esse lugar não é meu. Esse lugar não é meu, esse lugar não é seu. Mas o pastor está pregando, eu estou aqui ensinando, ou qualquer professor está aqui ensinando. Você deve julgar, você deve discernir. Julgar no sentido de discernir, de pensar, analisar. Rapaz, será que é assim mesmo? E a gente está aqui compartilhando. Vai ter momentos que alguém pode chegar até a mim e dizer, também não é bem assim. E eu vou ter que parar para julgar também, para discernir. Porque quem está aqui não é isento de erro, não. E às vezes você tem uma visão com o outro. Sim, não tem. E tá tudo bem. Tem coisas que a gente vai conviver assim, né? Eu falei aqui algumas vezes, inclusive com relação ao texto de Romanos e de Hebreus, né? Eu reconheço que tem textos bíblicos que, sim, a pessoa pode interpretar, como tem os nossos irmãos presbiterianos, interpretam esses textos, né, como a questão do determinismo, da predestinação. Eu, né, como muitos outros irmãos batistas, né, tem irmãos batistas que também são deterministas, mas eu não consigo ler a Bíblia e ver isso. Mas, e muitos outros, né, eu tô falando eu porque sou eu que tô aqui, né, mas tem irmãos que são crentes, que são filhos de Deus, né, que a gente senta, que a gente comunga, que a gente conversa, que a gente brinca. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E assim caminharemos, né? Que o Senhor nos ajude mesmo, assim, né? Que o Senhor nos ajude. Nada disso. João 7:24. Sim. Leia. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Mas qual é a reta justiça? Qual é a reta justiça? A reta justiça, olha primeiro a trave do teu olho, o cílio. Aí a reta justiça. Não é o meu achismo, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que... É a reta justiça, é a palavra de Deus. Essa é a reta justiça. Né? Então, eu só quero concluir aqui essa parte da glorificação em nome de Jesus, que a gente vai embora. Certo, vou dar. E que eu ia acabar cedo também. Disse isso também. Cadê, Jesus? Eu vou pular essa parte aqui que a gente já falou. Sobre isso aqui eu acho que ficou claro, né? A balança que eu já até apaguei, inclusive. Misericórdia. Mas essa luta que vai existir sempre, né? E se a gente faz a vontade da carne, a Bíblia vai dizer que, portanto, se vocês... verso 12 do 8, né? Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer... Do 8, 12 do 8. Portanto, irmãos... eu voltei porque Samuel foi para lá, né? E eu não concluí esse daqui. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela quem? Da natureza humana, que ainda está lá. Não morreu nas águas do batismo. Ela sabia nadar. Se a gente viver de acordo com as exigências dela, morreremos. E se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, aí viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí no 17, eu até botei lá no grupo, né? Eu pulei, só para a gente adiantar aqui. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato, ó que interessante isso aqui, viu? Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Quando a gente se converte, aquele negócio que prometeram para
talvez para alguém, né? Para mim não me prometeram isso não, graças a Deus. Mas tem algumas pessoas que receberam essa promessa aí, né? Pare de sofrer quando se converter, né? Aí Peixe dizia, quer parar de sofrer? Morra! Porque não existe, né? Agora a balança está ali. Na verdade, nós estamos em guerra. E nós vamos sim ter que participar dos sofrimentos do Senhor. E como é que a gente participa dos sofrimentos de Cristo? Morrendo, matando. E como é que a gente morre? Matando a nossa carne. Crucificando a miserável todo dia. Ela tem que morrer. E isso é participar também dos sofrimentos de Cristo. Porque quando eu me nego, né? Quando eu nego meu eu no sentido da minha vontade má, da minha vontade segundo a natureza pecaminosa, não é o meu eu no sentido de negar quem eu sou, né? Porque aí o povo já faz N interpretações equivocadas, mas é eu negar o que há de pecaminoso em mim. Eu preciso negar. E isso vai me gerar sofrimento, gente. Isso vai te gerar sofrimento. Não pode correr. Matar a carne não é gostoso, não é bom, não é prazeroso, não é nada disso. Só que, apesar de não ser bom, não ser gostoso, né? Gera frutos. Gera frutos espirituais. E é perceptível para aquele que vive também, segundo o Espírito, a gente percebe que a gente está diferente, que a gente está crescendo, que a gente está, né? É perceptível para nós e para aqueles que estão à nossa volta também. Diga, Vandir. O 17 aqui não responde a polêmica anterior. Porque qual é a nossa herança? Não é a salvação? Não está com... Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. A salvação e tudo que nela contém, né? Porque a salvação é... Não. Mas a briga não é que a salvação é só para Israel, não. A questão é que se Israel, enquanto nação, vai ser toda salva fora de Cristo. A indagação é essa aí. Vocês entenderam, gente? Entendeu? Não é que só Israel. Tem salvação para os gentios. A questão não é essa. A questão é se todo Israel, no sentido de nação, vai ser salvo. E se essa salvação... E quais são as circunstâncias dessa salvação? Se a salvação vem sem Cristo, só pelo fato deles serem nação. Entendeu? A indagação é essa aí. Então, considero que nosso sofrimento... Aí é lindo isso aqui, né, gente? Aí pronto, é nessa parte aqui que eu quero entrar para fechar, porque ele vai falar agora de forma bem clara sobre a glorificação. Aquilo que experimentaremos, aquilo que já experimentamos aqui, mas aquilo que nos espera, que é muito maior e muito melhor do que aquilo que estamos vivendo aqui ainda. Porque aqui ainda estamos sujeitos ao corpo do pecado. Aqui ainda estamos sujeitos à natureza pecaminosa. Mas quando estivermos lá, não. Aí ele começa dizendo, considero que nosso sofrimento de agora não se pode comparar à glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Gente, esse texto é lindo porque eu não sei se vocês lembram que quando o pecado entra no mundo, não é só o homem que sofre. Os espinhos, as ervas daninhas, elas nascem depois do pecado, não existia. Não existia. Então, a natureza... A criação de Deus, na sua totalidade, ela sofreu pelo pecado, não foi só o homem. Agora, tu imagina, tu olha o mar, eu acho a coisa mais linda, eu acho o pôr do sol a coisa mais linda, eu acho as cachoeiras a coisa mais linda. Agora, imagine tudo isso sem o pecado. Se já é lindo do jeito que é, O vídeo fala sobre isso. imagine. Então, toda a criação... não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil.
Imagine, gente, se tudo isso que a gente vê ainda é fútil, né? Vamos dizer assim. Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Então, é o já e ainda não. É o já e ainda não. Nós participamos com Cristo, nós já vivemos o que Cristo tem para nós, mas ainda não, porque ainda tem muito mais de Deus nos aguarda. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nosso direito de adoção, incluindo, aí ele vai dizer, ó, incluindo a redenção do nosso corpo. No 23. Receberemos essa esperança quando fomos salvos. Então é uma esperança de que um dia nosso corpo será transformado e nós estaremos com Cristo face a face. Estaremos com Ele ali em todo o tempo, cearemos em sua mesa e partilharemos da sua presença agora, não da forma que partilhamos hoje, né? Mas de uma forma inteira, de uma forma plena. Pronto, essa palavra. Obrigada. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele vai falar o papel aqui um dos papéis do Espírito Santo é nos ajudar nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos como orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Gente, isso daqui dá um conforto à minha alma, não sei a de vocês, né? Porque às vezes a gente está assim tão numa situação que a gente não sabe nem o que falar. E a única coisa que eu me apego, né, e creio de verdade, né? Desculpa. É que, ainda que eu não tenha palavras, o Espírito intercede por mim. Ele fala com o Pai, segundo a vontade do Pai, aquilo que de verdade eu preciso, que às vezes nem eu sei mesmo o que é que eu preciso, mas Ele sabe. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu lembro que Peixe falava isso, né? Quem é que gosta de comer eu só conheci uma pessoa até hoje que goste, né? Mas quem pega uma cebola e come uma cebola com uma maçã, eu só conheci uma pessoa até hoje que fazia isso. Mas na grande maioria, ninguém gosta, né? Mas aqui quem gosta de cozinhar vai saber que a cebola, ela tem um papel muito importante. Eu mesmo não consigo. Dentro de uma cozinha não pode me faltar cebola, nem alho e nem coentro, porque eu sou nordestina e eu gosto de coentro. Mas cozinhar sem cebola é um negócio difícil, né? Não? Sem alho é um negócio difícil. O comer ele puro não é bom, mas junto vai cooperar ali para que a comida, né, ela tenha um sabor melhor, ela fique mais saborosa. Então, Deus faz com que, não é que um acontecimento às vezes ruim seja bom em si o acontecimento, não, aquilo não foi bom, né? A perda de alguém, alguma fatalidade que aconteceu na sua vida, mas Deus é tão misericordioso que Ele faz com que tudo isso coopere para o meu e para o seu bem. Deus faz com que isso se reverta em bênção. Deus é maravilhoso. Para a glória dele, porque tudo é para a glória dele, né? Então, pois Deus conheceu de antemão, isso daqui a gente já falou, né? E os predestinou, a questão da predestinação, de um predestino, né?
Deus deu um predestino. Qual é o predestino de todos nós? Sermos semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-lo, chamou. E depois de chamar, declarou justo. E depois de declarar justo, lhe deu a sua glória. Ó, o passo até chegar lá na glorificação. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Respondam aí. Oh, glória. A questão é, Deus é por nós? Se, tem um se aí, né? Porque às vezes a pessoa está toda errada, né? Não está em Cristo, não quer saber de Jesus, mas diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? A questão é se. Olha que tem um se aí na mente, é condicional, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo... Gente, isso daqui é uma coisa que a gente... Esse versículo eu carrego assim também na hora dos meus sofrimentos, viu, Ney? Na hora que eu tenho que matar minha carne lá, e eu lembro disso aqui. Se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por causa de nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Então... isso daqui, gente, é o Senhor nos dizendo, né, por meio de Paulo, não aceite condenação. Porque se é Ele que justifica, então você é declarado justo diante de Deus pelo próprio Deus. Então não devemos aceitar a acusação, mas devemos nos arrepender. Isso não quer dizer que a gente está no erro, né, fez lá, cometeu um pecado e vai dizer, não, porque o Senhor é que me justifica. Então, o pecado está tudo bem, não é por aí, né? Nós precisamos sim nos arrepender. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra. À direita de Deus intercede por nós. O papel de Jesus também como nosso intercessor. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidade, perseguição ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. A morte do eu, né, da carne. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A obra de salvação de Cristo, gente, é poderosa. Né? O que é que ele está dizendo aqui? Ninguém pode levar Deus a nos rejeitar. Porque se é Ele que nos declara justo, Ele nos tomou para Ele, né? Então, de novo, isso daqui é um texto que nós devemos carregar mesmo, porque o diabo, ele é o diabo, né? E ele sabe muito bem falar ao nosso ouvido, né? Que nós não somos merecedores, que ó o que você fez, ó como você é, ó o seu coração, ó as suas limitações, ó... Aí a gente tem que dizer, nada vai me separar, né? Nada vai me separar. Porque é Ele quem me justifica. E é lindo isso, né? Porque é Cristo quem me justifica, é algo que vem dele para mim. Não é de mim para ele, porque de mim para ele realmente seria muito frágil. Mas vem dele para conosco. E se vem dele para conosco é poderoso, é forte, né? Não é frágil. O amor dele não está atrelado aos meus e aos seus sentimentos. Não é quando eu acordo hoje de mau humor, triste, abatida, hoje Deus não me ama, né? Não, mas hoje eu estou alegre e Deus está me amando. Ele não nos rejeita, mas a gente pode rejeitá-lo e se afastar. Sim, sim.
Para aqueles que não são deterministas, né? Eu não sou determinista. A gente, Hã? olha aí, quando os cristãos eram levados para as fornalhas, né, para os leões, segundo nas arenas, imagine, quer dizer, eu fico imaginando, né? Era um sobrenatural Não, gente, eu também acho. Para eles suportar. Era um revestimento de uma graça. Ver os leões indo contra eles para estraçalhar e eles não negarem o nome de Jesus. Para mim, eu acho que ali é um sobrenatural de Deus para poder suportar. Porque a gente não tão pouco, a gente nega. Tantas coisas, É verdade, é verdade. Então, a gente tem que estar realmente firmado nesse Senhor que a gente ama, que diz que é capaz de entregar a morte, ser entregue a morte todo dia, né? Para realmente ser entregue. Independente da circunstância. E ser entregue à morte, né? Nós não vivemos num contexto desse, né? De perseguição, no sentido de entregar o corpo, né? Mas a morte do eu está nas pequenas coisas, né? No matar a carne mesmo, todos os dias, em todo o tempo. Então, que o Senhor nos ajude, gente, né? Nós terminamos o capítulo 12, porque a gente foi e voltou, né? Então, eu acredito que na próxima aula, nós concluiremos em nome de Jesus. Mas eu quero dar um aviso a vocês. Semana que vem, vocês vão ficar de férias. Olha aí. Eu poder vir para a aula mesmo, glória a Deus. Por quê? Por quê? Deixa eu orar, gente, porque o meu videoman ali, né, meu diretor, tá pedindo para orar, para suspender Vamos orar. Vamos orar e fica para eu dar um aviso, tá bom? Obrigado, Dan. Me perdoe aí pela... Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão bom, Senhor. Como eu disse no começo, Senhor, o Teu amor, Ele de fato nos constrange. E eu Te agradeço de todo o meu coração, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, por poder, Senhor, sentar nessa mesa e compartilhar, Senhor, de um alimento tão precioso que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um aqui, que o Senhor abençoe cada vida, cada família, que o Senhor cubra cada um com Teu sangue, guarde livre de todo o mal, e que tenhamos a Tua palavra cravada no nosso coração, para não pecar contra Ti, e para que também, Senhor, não sejamos levados por todo o vento de doutrina, e para que também, Senhor, não sejamos fracos no sentido de aceitar, Senhor, qualquer acusação que seja do inimigo, Pai. Que tenhamos a nossa confiança em Ti, naquilo que o Senhor fez, que foi perfeito e de uma vez por todas. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.